Olá, colega advogada, colega advogado. Eu me chamo Eduardo Pacheco E eu sou Andressa Brito. e juntos daremos início ao Start Jurídico, podcast da advocacia que empreende. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre marketing jurídico, contratos, gestão, tudo que é essencial para a advocacia que empreende. Para darmos o start, teremos nesse primeiro programa um ambiente repleto de representatividade. Contaremos com a presença do Dr. Aldo Medeiros, presidente da seccional, e da advogada com inscrição mais recente, doutora Maria Júlia, com sua OAB 19.100. Então vamos lá? Conforme anunciamos, com muita honra, estamos recebendo hoje aqui o Dr. Aldo Medeiros, presidente de nossa seccional, para nossa alegria, né, Andressa? Isso, para o nosso primeiro encontro, nada mais representativo do que ter o presidente da nossa seccional compartilhando um pouco da sua trajetória e também das suas percepções sobre a advocacia e o futuro dela, né, que é tão importante e está tão em pauta. E para começar a nossa conversa, a gente queria primeiro te conhecer um pouco, saber um pouco da sua trajetória. Quem é Aldo Medeiros? Muito bem, é um prazer muito grande estar aqui. É mais uma iniciativa importante da OAB, que partiu de uma equipe jovem, como vocês estão se apresentando, e que enriquece muito o debate e a comunicação com a advocacia. Para falar sobre quem é Aldo Medeiros, eu sou seridoense, de Parelhas, já sou sessentão, né? Mas me considero um sessentão assim, bem saudável, né? E minha infância foi em Parelhas, eu estudei em escola pública até 11 anos de idade. Isso enriqueceu muito a minha forma de ver a vida. E depois, com 11 anos, eu vim estudar em Natal, na casa de uns parentes. Depois, meus pais vieram morar em Natal também, como todos os meus irmãos, nós somos 5. E depois, quando cheguei na época da universidade, apesar de ter iniciado o curso, meu primeiro curso foi Economia, na Universidade Federal, mas eu me transferi para a PUC do Rio de Janeiro, fiz o curso de Economia. Posteriormente, teve uma oportunidade de trabalhar aqui em Natal e, por insistência do meu pai, eu voltei. E aqui chegando, já estava trabalhando, fiz o vestibular novamente e fiz o curso de Direito na Universidade Federal. E pouco depois eu me mudei totalmente para a área do Direito. Presidente, como o senhor era em relação aos estudos? Era aquele aluno de primeira cadeira, estava ali mais pelo meio, sentava atrás na sala de aula? Como era Aldo Medeiros na sala de aula? Eduardo, eu costumo dizer que eu era um nerd. Sabe aquele meninozinho de óculos? Eu uso óculos desde os 7 anos de idade. Eu era um nerd, estudioso, eu era um bom aluno, não era da primeira cadeira, mas também não era... Normalmente tinha um bom destaque na sala de aula. E na época não se chamava de nerd, se chamava de abestalhado. Então eu era aquele menino abestalhado, que não sabia jogar bola. Eu ia com meus amigos para o campo, mas não sabia jogar bola. Quando a bola era minha, eu até ainda ficava uns 15 minutos. Mas, enfim, eu cresci assim, dentro de um ambiente de muito apoio familiar, de um círculo de amizade bem amplo, que na época nós brincávamos na rua, andávamos de bicicleta. Quando eu vim morar em Natal, apesar de ter pouca idade, a gente subia as dunas. Nessa época não era crime ambiental ainda. Enfim, foi uma época em que eu, de certa forma, era um bom aluno. Eu sempre tive uma boa dedicação ao estudo, embora não fosse o melhor da turma. Eu nunca fui o melhor da turma. E o senhor mencionou que era estudioso, ainda é um estudioso. E como foi esse caminho para encontrar o direito? Você passou primeiro pela economia, depois pelo direito, são áreas parecidas, mas um pouco diferentes. Então a gente queria saber como você chegou onde você está hoje. Essa escolha desse curso, dessa vocação. Eu tive muita influência. Meu pai era economista, embora ele sempre se dedicou à agropecuária e à usina de algodão, que na época o Rio Grande do Norte, o Nordeste tinha o algodão como sua principal atividade econômica, pelo menos no sertão, né? E eu fiz o curso de economia e tinha um padrinho meu, irmão da minha mãe, que era meu padrinho, que ele insistiu muito para que eu me mudasse para a PUC do Rio de Janeiro, porque na época tinha um curso que estava ficando muito bem conceituado. Foi a equipe da PUC do Rio que idealizou o Plano Real. Então, todas aquelas pessoas presidente do Banco Central, todas aquelas pessoas, eu convivi com eles na PUC, como professores ou até como contemporâneos. Armindo Fraga, que foi o presidente do Banco Central, foi contemporâneo meu na faculdade. Então,
E o Brasil estava naquela fase de crescimento. Só que no meio do curso houve a crise do petróleo, que foi a maior recessão que eu tive, né, nessa minha vida. E aí a economia do Brasil entrou em parafuso. Eu voltei para Natal depois de um certo tempo para trabalhar num projeto de industrial que estava se instalando aqui, mas não deu muito certo também. Eu fui trabalhar na Caerne e comecei a sentir necessidade de estudar mais alguma coisa, porque eu via que o campo de economista era muito limitado. Então eu fiz vestibular novamente na Universidade Federal e concluí o curso de Direito e me encantei, né? Meus primeiros professores foram pessoas que mudaram muito a forma como eu via o direito, porque antes eu tinha um certo preconceito, achava que ser uma pessoa que trabalhava com direito era uma pessoa que vivia numa rotina muito complicada, viver só lendo aquelas coisas, escrevendo. Eu tinha uma ideia distorcida do direito. E aí eu me encantei muito com a possibilidade de defender pessoas. Tanto é que eu sempre quis ser advogado. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca quis ser juiz, nem delegado de polícia, nem promotor, nada. Eu sempre quis ser advogado. E consegui concluir o curso e comecei a trabalhar na área e estou até hoje. Há 35 anos, minha gente, de direito. E advocacia. Presidente, a gente entendeu um pouco como o direito chegou na sua vida, mas o senhor poderia agora explicar para a gente, ou relembrar, como foi o início da trajetória profissional, depois que o diploma em mãos foi o que o senhor fez, e se possível fazer um paralelo, como o senhor enxerga a forma que os jovens advogados hoje estão chegando no mercado? Lembro exatamente de que um professor, que foi até nome da minha turma, Edgar Smith. O professor Edgar Smith, na aula da saudade, ele sugeriu que nós montássemos escritórios, né? Até ele sugeria, aluga uma sala pequena, compre 2 birôs e quatro de vocês passam a trabalhar, 2 de manhã, 2 à tarde. E tenham disciplina no horário, vão sempre no mesmo horário e fiquem estudando. Vocês não precisam estudar? Continuem estudando. E um dia vai chegar um cliente, vocês vão pensar que é uma alma, ele até fazia essa brincadeira. E é um cliente, depois esse cliente indica outro e tal. A advocacia era muito disso, você tinha que se instalar e aos poucos as pessoas vinham chegando. Hoje não é mais assim, né? Hoje praticamente os novos advogados sequer têm a necessidade de ter um escritório, porque o trabalho mudou muito. Mas aí eu comecei querendo ser tributarista. Por quê? Porque eu era economista e eu sempre tive muito interesse nas questões econômicas. Só que o que aconteceu foi que eu não consegui clientela tributarista. Eu saía visitando umas empresas e tal, tentando algum tipo de oportunidade, e a regra geral é que na época as pessoas não enfrentavam a Receita Federal na Justiça, tinham medo de depois a Receita ir lá para dentro procurar mais coisas, e eles preferiam, uma vez com um problema tributário, correr e pagar com os descontos que é dado a quem paga sem discutir. Isso mudou completamente, né? Mas na época era assim. E eu não gostava de direito do trabalho, mas por conta do meu relacionamento de amizade, eu comecei a ser procurado por pequenas construtoras para fazer a defesa dos feitos trabalhistas, né, pela parte do empregador. E durante muitos anos foi a principal atividade do meu escritório. Eu tive experiências de todo tipo. Já advoguei sozinho, já advoguei sendo associado a um profissional já mais qualificado, com colegas em condomínio, sociedade de advogado, de todas as experiências eu já passei. Trabalhei na advocacia pública, eu fui procurador, sou procurador municipal, só que agora aposentado. Durante 24 anos eu trabalhei aqui na Procuradoria do Município de Natal e fui professor universitário por 14 anos também. Dei aula na Universidade de Potiguar. Tenho uma legião de ex-alunos que são amigos até hoje e foi uma experiência muito rica. Doutor Aldo, o senhor mencionou que são 35 anos aí de vivência na advocacia e que você já venceu ela de diversas formas, né? Foi individualmente, numa sociedade, num condomínio. Então, realmente, você viveu plenamente a nossa atividade. E a gente queria saber um pouco do que você sentiu que mudou.
O que é que mudou nesses 35 anos? Quais são as percepções que você tem da advocacia atualmente e para o futuro também? O que a gente pode esperar para o nosso mercado, para a nossa atividade, para o futuro? Mudou muita coisa. Mudou, mas mudou com força, como se diz popularmente. A advocacia deixou de ser aquela arte de você estudar a melhor tese possível de defesa do seu cliente e pouca coisa além disso. Você tinha que saber você tinha que ser bom em processo civil, você tinha que, a sua área de atuação do direito material, você tinha que ter um conhecimento seguro também. Você precisava ter desinibição para poder fazer sustentação perante os juízes, você tinha que ter capacidade de negociação nas audiências e, às vezes, administrar também os humores das pessoas presentes em audiência. E a coisa hoje ficou um pouco mais afunilada, né? O fato das atividades hoje serem quase todas virtuais exige menos do profissional. Em compensação, não é raro que nós percamos mais tempo com problemas tecnológicos, de tecnologia da informação, do que com o direito propriamente dito. Hoje mesmo, eu atendi um cliente no meu escritório, que toda manhã eu sou extremamente disciplinado. Minha vida inteira eu era procurador do município de manhã, advogado privado à tarde no meu escritório e professor universitário à noite. Então, agora, minha vida ficou muito mais fácil, porque eu sou advogado privado de manhã e membro da diretoria da OAB à tarde e à noite. Então, minha vida agora é mais sossegada, né? Então, hoje mesmo atendi um cliente, nós ficamos mais de 1 hora para ter acesso ao processo que ele estava me trazendo e que já está no tribunal, por dificuldades operacionais. Então, exige mais conhecimento tecnológico, exige mais forma de você se tornar conhecido sem que tenha aquele aparato normal de ter uma sala e esperar que, de alguma forma, fazer com que as pessoas lhe procurem. Não é mais assim. O advogado hoje ele precisa de ter mais... a especialização hoje é mais importante. Na minha época, no Natal, praticamente não tinha nenhum especialista. Muito raro um especialista no direito na época que eu comecei. E hoje não. Hoje você já precisa ter uma certa especialização. Hoje os generalistas estão em extinção, né? Você teve muito escritório de previdencialista, de trabalhista, de criminalistas, mas as pessoas já não procuram um único advogado para todo e qualquer problema. Presidente, o senhor até já falou de certo modo sobre isso, mas qual conselho o senhor daria para um jovem advogado que está dando start na sua carreira nesse momento? Quais são as características que ele precisa agregar para um profissional do futuro? Bom, ele precisa se especializar. Hoje em dia, como eu já falei, precisa que o foco seja mais... Ninguém tem mais um só advogado para resolver todos os problemas. As pessoas já procuram dentro de especialidades. E tem duas situações que eu acho essenciais. Duas mudanças. A advocacia precisa se reinventar. Se fala muito isso, é meio que um jargão, mas é que é verdade que precisa. Primeiro é que o advogado precisa aprender a resolver os problemas do seu cliente sem necessariamente usar o poder judiciário. Tudo que puder ser resolvido, ou com mediação, ou com arbitragem, ou com negociação, mesa de negociação é essencial hoje em dia, né? Precisa ser muito bom para escrever contratos claros, que as pessoas não precisem depois correr para anular cláusulas e tal. Então, essas coisas são essenciais para a nova advocacia, como está sendo posta. E a segunda coisa, que é mais difícil, os advogados precisam conhecer os seus clientes. Precisam saber quais as necessidades dos seus clientes para prestar, inclusive, uma advocacia preventiva, né? Então, se você é previdenciarista, você tem que saber exatamente como é que aqueles clientes que hoje estão vindo só resolver um problema na sua aposentadoria ou no seu benefício, como é que eles agem no dia a dia, o que é que eles necessitam para que possa, sim, a advocacia ser efetivamente uma profissão indispensável no dia a dia das pessoas. Porque o grande problema nosso aqui no Nordeste é que a advocacia aqui é pós-problema. As pessoas fazem as coisas, se complicam juridicamente e procuram os advogados. A gente precisava estar antes disso. E é uma coisa que não é fácil, não existe a fórmula, mas a missão dos advogados de agora em diante, eu imagino que seja por aí. Doutor Aldo, e o senhor falou de todas essas habilidades que a gente pode desenvolver para
para se posicionar, para poder atuar de uma forma mais efetiva, mais atual na advocacia. Mas como é que a gente conquista esses clientes? Quais são as suas percepções com relação à publicidade? Você falou que no começo teve essa dificuldade de captar clientes, é uma coisa que muitos advogados sentem, muitos advogados passam por isso. Então, compartilha para a gente um pouco da publicidade, como a gente pode se posicionar no mercado. Hoje em dia é mais difícil, né? Porque com o advento de muitas escolas de direito, hoje o número de profissionais no mercado é muito desproporcional às necessidades. Então você vê cada vez mais advogados que estão exercendo outras profissões porque não conseguem formar uma boa carteira de clientes. Mas o que eu entendo é que, por outro lado, hoje em dia você tem também tem mecanismos tecnológicos que permitem que as pessoas saibam que você é especializado em tal coisa, você é advogado com tal disponibilidade de prestar serviço, área de atuação, área geográfica também é importante, que as pessoas saibam que você atua num campo X, na região de Natal, ou no Oeste, ou no Seridó. Tem essas facilidades. O certo é que é indispensável o uso de redes sociais e de comunicação através da internet. Não adianta a gente querer, a advocacia não é uma atividade mercantil. Eu sei que não é uma atividade mercantil e acho bom que não seja. Mas nós temos que saber, dentro dos limites que são estabelecidos na norma da OAB, como nos comunicar. Não é justo que eu, que não tenho mais um escritório, até porque se eu tivesse, estou citando um exemplo, né? Eu tenho um escritório aí. Mas eu digo assim, que eu estou entrando na advocacia agora, não vou montar escritório porque as pessoas não vão lá, ninguém mais vai a um edifício atrás de um advogado. Consulta pela internet, consulta através de outros meios. Então não é justo que ele não tenha como tornar público a sua disponibilidade de exercício, né? Avançamos um pouco na OAB, mas recentemente, né? Isso já dá um início de uma caminhada, mas ainda temos muito o que modificar. Presidente, o senhor poderia apresentar aos advogados que estão iniciando quais serviços a OAB oferece, como a OAB pode ser parceira, como a OAB ajuda e está presente no dia a dia desses advogados? Pois não, nós temos a OAB, ela é uma entidade parceira do advogado. Ela tem a função de defender a ordem democrática, de defender a independência dos poderes, os direitos humanos. Ela tem a função de estar caminhando ao lado da advocacia para defender as suas prerrogativas, que as prerrogativas não são dos advogados, são dos seus clientes, e os advogados as utilizam para poder exercer plenamente o direito de defesa dos clientes. E a OAB tem a missão também de, ao caminhar ao lado do advogado, ajudar na sua formação. Então nós temos a Escola Superior de Advocacia, cujos cursos devem ser voltados para as necessidades diárias dos advogados. Nós temos que ter também, dentro da estrutura da OAB, uma boa comissão de defesa de prerrogativas, comissões temáticas para que os advogados possam, integrando cada uma dessas comissões, discutir, lançar propostas e aumentar a sua rede de relacionamento. Isso é uma coisa muito rica da OAB, a rede de relacionamento profissional que nós construímos internamente. Eu sempre convido os advogados a fazerem parte das comissões, a fazerem parte dos serviços da OAB, porque é de uma riqueza muito grande para fortalecê-lo na profissão e para prestar serviços à sociedade, né? Então, temos inúmeros serviços aqui e os advogados, a começar desde a participação na comissão de jovens advogados, a comissão dos campos mais variados do direito, é muito rica essa participação. E temos o braço social da OAB, né, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. É parte da nossa arrecadação com anuidades, e é importante que todos lembrem que a OAB não recebe recursos públicos, ela recebe recursos dos próprios advogados, né? Então, parte da arrecadação, 20% no caso aqui, nós passamos para a Caixa de Assistência, que tem uma clínica do advogado, com nutricionista, fisioterapeuta, gabinetes dentários, psicólogos. Durante a pandemia, agora tivemos que ampliar a participação desse serviço de psicólogos, inclusive que agora ele pode ser acessado pelo meio virtual de todas as comarcas do estado onde residiu o advogado,
e foi muito importante para muitas pessoas, porque essa pandemia desestruturou muitos de nós, né? Nós ficamos em dúvida sobre como é que íamos prosseguir, se ainda íamos ter trabalho, enfim. É uma situação que tende a ser cada vez mais importante a atuação da Caixa de Assistência, porque tem as atividades de lazer e de esportes também. Corrida legal, bate-bola do advogado, tem uma série de programas que ajudam a desestressar nós que exercemos uma profissão tão duramente forçada no seu dia a dia, né? Nós todos os dias temos prazos para cumprir, parte adversa que tenta desconstruir as nossas teses, o judiciário emperrado, nós temos dificuldades muito grandes, cada vez é mais difícil o acesso do advogado aos magistrados, e é uma luta contínua e que nós não podemos delas desistir. Presidente, ainda nesse contexto, o senhor poderia fazer um balanço da sua gestão para a gente, da gestão do triênio 2019-2021 da OAB-RN? Nós estamos já chegando no final, né, do último ano, do triênio. Fomos atropelados totalmente pela pandemia. Nosso programa de trabalho teve que ser totalmente refeito. Parte dos recursos que íamos implantar em melhorias materiais no campo do trabalho do advogado, tivemos que destinar auxílios financeiros para os advogados que demonstravam maior carência, para os familiares de advogados que faleceram de Covid, não foram poucos, para os advogados que tiveram Covid, e também não foram poucos, foram muitos, enfim. Houve todo um atropelo que mudou o rumo das coisas. Mas, graças a Deus, as pesquisas que foram feitas desde o mês de março até agora, no mês de julho, mostram que a advocacia entendeu muito bem essa mudança de rumo. Os resultados que nós obtivemos são altamente alvissareiros, como retribuição ao esforço que fizemos. Então, assim, mais de 60% das pessoas entrevistadas consideram que o nosso trabalho está muito bem encaminhado e nós estamos entendendo que, apesar dos pesares, apesar da mudança de rumo das coisas, estamos fazendo aquilo que desde o início foi a nossa proposta nessa gestão: foco na advocacia. Essa é a nossa missão, esse é o nosso vetor. Doutor Aldo, e para finalizar, a gente já sentiu um pouco de 35 anos de advocacia, outras graduações, uma vivência intensa colaborando com a Advocacia Potiguar por meio da atuação na OAB. Então a gente queria saber se você tem uma lição, alguma vivência, alguma experiência, um caso que tenha te marcado, que você leve para a vida e que você acredite que vai ser importante para toda a advocacia. Não, eu tenho muitos casos, assim, eu sou um bom contador de história, né? Quem convive comigo sabe que eu gosto de contar histórias. Mas, assim, eu acho que não seria o caso de... Como eu atuo numa área... Eu atuo muito no direito público, né? Desde que eu fiz concurso para procurador, eu sempre atuei muito em direito público, mas, assim, de certa forma, o destaque maior passou a ser a minha atuação em direito de família e sucessões. Então, eu até evito de contar determinadas coisas porque é uma área muito sensível e sempre se tem algum tipo de ligação para buscar. Às vezes nem conseguem, mas pensam que isso ali é uma história de fulano ou de ciclano, então eu evito em relação a isso. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte, é que o advogado ele tem uma característica que ele precisa ter uma segurança muito grande na sua atuação. Ele tem que ter uma autoconfiança bem clara para poder exercer bem. Então, o advogado precisa estar preocupado com a forma como o cliente está vendo a sua atuação. Aquela história da mulher de César, não basta ser honesto. O advogado precisa demonstrar ao cliente que o que ele está fazendo é uma coisa absolutamente adequada à defesa do direito. E, para isso, ele não pode temer nenhum tipo de movimento, cenário ou ameaça que venha da parte adversa. Ele tem que trabalhar com serenidade. Eu não acredito em advogados que gritam e dão murro na mesa, porque acho que isso já está fora de moda. Cada um tem seu estilo, mas eu não acredito nesse modelo. Meu modelo é um modelo de argumentação cada vez mais sensata e persistente. Então, sem temer nada, né? Porque a parte adversa, A, B, C. Não, você tem que fazer o seu trabalho com base na fundamentação que você construiu e na sua capacidade técnica.
é como eu acho que deve ser exercida a advocacia e como eu exerço há 35 anos. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui no nosso primeiro programa. Para a gente é motivo de muita honra. Agradecer pela sua paciência, por estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória com todos os advogados e deixamos aqui o espaço para as suas palavras finais, caso o senhor queira passar algum recado, alguma mensagem à Advocacia Potiguar. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje nessa primeira edição desse Start Jurídico, que é uma iniciativa brilhante que nós estamos tendo aqui, inaugurando o nosso estúdio aqui, que vinha aos passos lentos desde o início da gestão, mas conseguimos fazer um bom campo de trabalho. Será muito útil esse espaço, não só para as comunicações de todas as comissões que temos, mas também para a ESA gravar aulas e cursos aqui, vai ser extremamente usado pela advocacia, e dizer que a OAB está sempre de portas abertas para os advogados. E os jovens advogados, os advogados iniciantes, são especialmente objeto dessa nossa preocupação, desse nosso olhar, porque eles precisam mais da gente. Assim como eu sempre digo que os criminalistas precisam mais da nossa estrutura de defesa de prerrogativas, os jovens advogados, os advogados iniciantes, precisam mais desse apoio técnico e profissional e de parceria da OAB. E contem conosco, estamos sempre de portas abertas. Encerramos com o pé direito o nosso Start, nosso primeiro programa. Continue aí, nós teremos agora o Minuto da Ordem para ficarmos informados com os acontecimentos da OAB e depois a entrevista com Maria Júlia, presidente, é a advogada mais recente em inscrição nos quadros da Seccional do Rio Grande do Norte. Que coisa boa. Olá, eu sou Dani Nunes e este é o Direto da Ordem. Aqui você fica por dentro das principais notícias da Seccional Potiguar, tudo em 60 segundos. A OAB, por meio da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante e em parceria com a Consultoria Jurídica Júnior, a CONSEG da UFRN, promoverá no próximo dia 3 de agosto, às 19 horas, o evento Desafios da Advocacia 4.0, as novas habilidades exigidas pelo mercado. O encontro será pelo canal do YouTube da OAB-RN e você pode fazer a sua inscrição em nosso site. Participe! Outra informação é que a Seccional Potiguar recebeu na última semana a advogada, conselheira federal da OAB Santa Catarina e membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Sandra Krieger, para debater a respeito das mudanças na publicidade permitidas à advocacia, recentemente aprovada pelo Conselho Federal da OAB. A advogada foi relatora do projeto de alteração do provimento 94/2000 na OAB Nacional. Durante o encontro, diversos advogados e advogadas discutiram a proposta encartada no provimento 205/2021, que adapta para a advocacia o uso da internet, das redes sociais e do impulsionamento de conteúdo. As mudanças respeitam os limites éticos da profissão. O evento ocorreu em formato híbrido, respeitando todas as regras sanitárias. Saiba mais sobre essas e outras informações em nosso site e redes sociais. Até a próxima! Terminamos agora esse excelente bate-papo com o nosso presidente, Dr. Aldo Medeiros, e vamos agora para uma conversa muito especial com a doutora Maria Júlia, advogada com sua OAB 19.100, a advogada mais jovem aqui em nosso seccional. Seja bem-vinda, doutora Maria Júlia. Obrigada. E aí, para começar, a gente queria conhecer um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, por que você escolheu fazer direito. Bom, eu me chamo Maria Júlia, eu sou natural aqui de Natal, mas passei boa parte da minha vida no interior. E voltei a Natal para estudar. E eu escolhi o curso de Direito porque, desde o início, eu percebi que era um curso promissor. Porque além da atividade da advocacia, que apesar das dificuldades que a advocacia enfrenta, né, ainda é uma atividade muito gratificante e prazerosa. E foi isso que me fez tomar essa decisão, cursar Direito. Você já sabe em que ramo você pretende atuar dentro do direito? Sim, eu pretendo atuar no Direito de Família e Sucessões, que foram as áreas que eu tive mais contato nos estágios, quando eu estagiei na Defensoria Pública. E falando em estágio, vamos falar da sua carreira. Quais as suas expectativas profissionais? Bom, eu espero, advogar e
tirar o máximo possível da advocacia, assim, que ela me traga bons frutos, né? Que através da advocacia eu possa edificar meus conhecimentos, que eu possa também sempre me aperfeiçoar para possíveis demandas dos meus clientes e que eu me torne uma profissional capacitada e com isso atingir o meu objetivo final, que é a Defensoria Pública. Quais características você acha que são importantes para se tornar essa profissional, assim? Essas do futuro, quem está começando a advogar agora igual a você, o que é que vai encarar pela frente na sua visão? Bom, eu acredito que ser uma profissional comprometida, sempre se atualizar para não ficar com conhecimento obsoleto e sair do padrão, né, da advocacia tradicional, usar as novas ferramentas, né, que está muito agora na internet, no Instagram, e é isso. Você falou em novas ferramentas, a gente já te acompanha no Instagram, então se você quiser colocar aqui o seu @, para as pessoas te seguirem, conhecerem o seu trabalho, um pouco da inovação que você está trazendo. Certo, o meu @ é @mjulialima, se eu não me engano. Perfeito, então queria finalizar te fazendo convite para acompanhar o nosso programa, acompanhar as redes sociais da OAB, se informar que a gente vai estar trazendo muito disso que você falou, que você considera importante e que eu acredito que toda advocacia também considera importante. Muito obrigado, Maria Júlia. A gente fica muito feliz em receber a advogada mais recente, né, Andressa, nos quadros da OAB do Rio Grande do Norte. Muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço. Pelo que você falou, o seu caminho vai ser brilhante daqui para frente, você já está antenada, está muito antenada. Tanta segurança, né? Exatamente, muito aliada com o que a gente está falando aqui, com o que a OAB está promovendo, né, atualmente, de informação, de conteúdo. Então, muito sucesso de verdade na sua trajetória. Obrigada, foi uma honra participar do programa. A gente encerra por aqui o primeiro Start Jurídico. Contamos com a sua audiência no próximo programa e vem com a gente.